Fala turma, tudo bem? Papo de oficina aqui que a gente sempre conversa. Nós estamos aqui com o BMW X3 M40. Esse veículo deu entrada pra gente alguns problemas relacionados aí à parte eletrônica do veículo, alguns problemas relacionados à parte de programação. Esse carro usa o motor B58, essa carroceria aqui já é a carroceria G. E esse carro deu entrada pra gente com luz de anomalia acesa de injeção eletrônica. E aí a gente constatou que o veículo estava acusando lá defeito no sistema Vanos. Esse carro aqui já usa eletroválvulas nos sistemas Vanos, é um Vanos de terceira geração. Para quem é de oficina sabe que Vanos e Valvetronic são linguagens usuais aqui da marca BMW e que são sistemas que apresentam problemas, principalmente na hora da manutenção. A gente precisa acompanhar bem os manuais técnicos e a evolução dos carros, porque muda a posição de montagem, muda a calibração, consumo de corrente, enfim. Mas não é só isso não. A grande problemática desses carros também é o acesso às informações e os softwares que a gente precisa utilizar para poder fazer as atualizações dos carros e as modernizações. Esse carro aqui, por exemplo, ele precisou passar por um diagnóstico eletrônico e o próprio software nos remeteu a uma situação onde que nós não fizéssemos nenhum tipo de reparo mecânico antes de atualizar o veículo, antes de fazer a programação do carro. Ele tinha, por exemplo, uma unidade de câmera traseira não programada. Então ele não atualizou o carro antes que a gente programasse um módulo que não tem nada a ver com a falha do carro, que é o módulo do motor. Mas como os engenheiros e a montadora pensam num carro sempre como um todo, ele está todo em rede, então tem que estar tudo no último nível, tem que estar tudo funcionando corretamente, com todos os softwares e pacotes de dados no último nível, que a gente chama de nível de integração. É interessante que depois dessa atualização foram 84 ações, o carro ficou engatado no computador praticamente 1 hora direto, subindo software e fazendo atualização. E quando ele terminou de fazer essa atualização, carregou, corrigiu os dados da câmera, programou a unidade do motor, programou a unidade de carroceria, enfim, fez uma bagunça eletrônica fora de série. E aí o que acontece? A gente tem um resultado que o carro ficou com uma luz do freio ABS acesa, precisando de uma calibração, que aí já foi feita. E agora ele diz que a direção servoelétrica, a direção elétrica, está funcionando com restrições. A gente está andando com o carro para fazer um teste de adequação e funcionamento do carro e entrar num segundo diagnóstico. Porque como esse carro teve uma intervenção mecânica, pelo que a gente acompanhou ontem no teste da oficina, possivelmente esse carro foi montado o canote aqui da direção. Estamos passando em frente à oficina agora aqui da Multijet, que está fora de posição e não aceita fazer calibração de ângulo, não consigo zerar o valor da caixa de direção, enfim. Mas isso é o papo de oficina, é o cotidiano. São essas situações que o carro entra para fazer o trabalho e você já tem que estar preparado para fazer um outro, para poder entender um pouco o histórico do carro. Enfim, são tecnologias e muita gestão de conhecimento que as marcas envolvem, né? Eu sempre coloco muita informação sobre os dados e sobre veículos BMW. Agora isso se estende a todas as montadoras, né? Por isso que hoje uma oficina mecânica multimarcas tem que trazer uma bagagem muito grande e é difícil estar sempre no último nível de todos os softwares, pacote de ferramentas, porque tem montadora lançando modelos a todo instante, né? Novos sistemas, enfim. Mas é isso aí, pessoal. Só para passar para vocês aí uma ideia de teste, um BMW X3 M40 que está num processo de diagnóstico, está num processo de programação, correção de software, descobrir se tem alguma coisa eletronicamente montada errada, mecanicamente também fora de posição, para poder
entregar o carro aí com qualidade para o cliente e que também servem de aprendizados aí que a gente sempre leva para salas de aula, para os treinamentos que a gente está fazendo aí presencial, online e sempre compartilhando conhecimento. Beleza? Vou dar uma encostada aqui para dirigir, para poder finalizar o vídeo e dar mais uma nova partida no carro para ver como é que ele se comporta. Beleza? Valeu, pessoal. Forte abraço aí.